O Europeu de Rugby já tem os seus quartos finalistas. 4 franceses, 2 irlandeses, 1 escocês e 1 inglês. A rodada das oitavas de final não teve surpresas, tivemos grandes jogos com recordes de placares muito altos, algumas goleadas históricas e um jogo inesquecível entre Toulon e Saracens de 72-42 o placar final. Incrível o tanto de pontos que saiu nestas oitavas de final do Europeu de Rugby. Vamos nessa dar uma conferida em tudo o que aconteceu e como ficaram os confrontos das quartas de final? Preparado? Vem comigo! Preparado mesmo? Então vamos nessa. Meu nome é Martoni, muito legal ter você aqui comigo. E antes de mais nada, você sabe, né? Assina o canal, aciona o sino, assim sempre que tivermos novos vídeos, você será comunicado. Se ficar até o final do vídeo e gostar, dá aquele like que sempre ajuda bastante, tá bom? Fora isso, em qualquer das mídias sociais, é só buscar lá Martoni Rugby e você põe tua opinião, teu ponto de vista. Aqui no vídeo, o que você achou dessa rodada das oitavas de final do Europeu de Rugby, quem você acha que vai para a semifinal e tudo mais, tá bom? Muito legal ter você aqui comigo, repito, bem legal mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nos resultados. Os jogos foram incríveis, o tanto de pontos que saiu surpreendeu, porque normalmente as equipes europeias são mais fechadas, mas de verdade o rugby europeu está mudando bastante e mudando para melhor com o rugby ultra ofensivo. Então vamos fazer assim, vamos dar uma conferidinha nos resultados e quem passou para as quartas de final do Europeu de Rugby. Então vamos lá. O Northampton Saints da Inglaterra bateu o Clermont da França 46-24. Depois a gente teve o Toulon 72, Saracens 42, La Rochelle da França 24, Munster da Irlanda 25, Bordeaux-Bègles 43, Ulster da Irlanda 31, Toulouse 38, Sale Sharks 15, Leinster da Irlanda 62, Harlequin 0, Glasgow Warriors 43, Leicester Tigers 19, Castres 39, Benetton da Itália 37. Para você ter uma ideia, o jogo que menos teve pontos, vou até conferir aqui com você, La Rochelle 24, Munster 25, mesmo assim foram 49 pontos. Muita pontuação nesses jogos, uma priorização ofensiva, o que tornou ainda mais atraente essa rodada de oitavas de final. Para mim o destaque vai, para a surra que o Leinster deu para cima do Harlequins, que é uma boa equipe inglesa, mais de 60 pontos a 0. O Leinster é uma constelação de jogadores, é uma seleção irlandesa com tudo isso aí, mas a R.J. Snyman, mas Jordi Barrett, fica muito difícil para qualquer equipe segurar o Leinster. O Leinster, que é atual vice-campeão, tem 4 títulos e sonha com mais um título nessa temporada. Não vai ser fácil porque vai ter que enfrentar em algum momento equipes poderosas como o Bordeaux-Bègles, que continua invicto e liderando a competição, e o próprio Toulouse, que também continua invicto e muito forte na competição. Além deles, eu destaco também o Northampton Saints e o Glasgow Warriors, equipes perigosas, viu? Que fizeram grandes jogos, deixaram uma impressão ótima e tem tudo para eventualmente brigar para chegar numa semifinal, porque nós estamos falando de jogos aqui de oitavas de final e neste próximo final de semana, que eu falei um vídeo a posterior falando dos detalhes dos confrontos, mas para a gente entender como essas equipes têm totais condições. Quer saber o porquê? Vamos dar uma conferidinha de como ficaram os confrontos das quartas de final do Europeu de Rugby. Bordeaux-Bègles contra Munster, Toulon contra Toulouse, clássico francês, Leinster contra Glasgow Warriors e Northampton Saints contra Castres. Você vê, o Saints tem uma vida um pouco mais fácil, vai jogar em casa por ter melhor campanha contra o Castres, que é uma boa equipe, mas sofreu, quase ficou na Benetton, que foi uma das grandes surpresas da competição. Então o Saints tem totais condições de chegar na semifinal, olhando a priori aqui nesses 4 confrontos de quartas de final. Aliás, esse jogo você acompanha comigo na sexta-feira em ESPN3, a partir das 4 da tarde,
Um grande jogo direto de Northampton. Northampton Saints contra Castres Olympique da França. Nos outros confrontos, uma palhinha rápida aqui. Bordeaux Beglers e Monster. O Bordeaux Beglers está muito melhor, mas o Monster é muito perigoso e mostrou isso agora. Quando foi lá e bateu o La Rochelle, que ok, não está no melhor dos seus momentos, mas La Rochelle recentemente teve 2 títulos europeus de rugby. Uma equipe fortíssima, comandada por Ronald O'Gara. O detalhe dessa vitória do Monster sobre o La Rochelle, lá na casa do La Rochelle que é dirigido por Ronald O'Gara, o O'Gara tem criticado há algum tempo o Jack Crowley, dizendo que o St. Prendergast é a melhor abertura para a seleção irlandesa. O Ronald O'Gara, você sabe, né? Ele era antecessor do Johnny Sexton, foi um grande abertura, um pontuador da história do europeu de rugby e é bicampeão, campeão com o Monster como jogador e bicampeão como treinador com o La Rochelle. E durante os Six Nations, o Rogers, como ele é conhecido, andou falando que o Jack Crowley tomava algumas decisões erradas e que precisava amadurecer como jogador. Você sabe que o Ronald O'Gara foi um grande chutador e dava muito drop goal, venceu jogos pelo Monster com drop goals. E não é que o Jack Crowley definiu a parada, foi o melhor em campo, e o drop goal dele que deu a vitória para o Monster? Depois o Ronald O'Gara admitiu, falou, é a ironia do destino, né? Mas é assim mesmo, e parabéns pro Monster, levou na esportiva. Então, assim, o Monster é uma equipe perigosa. O Bordeaux Beglers não teve dificuldades para bater de forma em nenhum momento, só no meio do primeiro tempo, quando o Ulster deu uma reagidinha, mas assim, o Bordeaux Beglers sobrou em campo, então passou fácil, no meu modo de ver, pelo Ulster e chega como favorito. Isso eu vou falar no outro vídeo com mais detalhes, mas chega como favorito contra o Monster. Pequeno favoritismo, mas é favorito para a partida. Toulon e Toulouse é uma incógnita. O Toulouse teve imensas dificuldades com o Sale Sharks, que foi uma equipe taticamente muito bem organizada pelo Alex Anderson, deu trabalho para a equipe do Toulouse e por pouco o Toulouse não vê a coisa complicada de vez. O destaque negativo foi a contusão do Andy Capuoso, que ainda não sei de fato se foi fratura, se foi outra coisa, esperemos pronta recuperação. E o incrível momento do paraquedista lá, que eu vou dizer, eu falei na transmissão nos canais ESPN, eu não gosto desse tipo de coisa, um monte de paraquedistas sobrevoando o estádio para cair lá dentro do estádio como alvo antes do jogo, para criar uma festa. Conclusão que um deles ficou dependurado, o paraquedas, no teto do estádio. O rapaz ficou lá desesperado, desesperado no sentido de todo o estádio ficou alarmado, com risco de uma situação, correndo risco de morte ali, se o paraquedas rasga, alguma coisa assim. Por sorte isso não aconteceu, mas demorou meia hora para remover o rapaz e tudo mais, enfim. Esse foi um lado que espero que nunca mais aconteça, né? Tirando isso, o jogo foi bem interessante. O Toulouse é uma grande equipe, mostrou isso, mas teve dificuldades, repito, com a boa equipe do Sale Sharks. E o Toulon teve um jogo magnífico, com uma remontada, como se diz na Argentina, do Facundo Issa, que é uma coisa para ser estudada. O Facundo Issa completou nessa partida contra o Saracens 150 jogos com a camisa do Toulon. E nos primeiros 20 minutos cometeu 2 erros, que deu 2 trás para a equipe visitante, a equipe inglesa do Saracens, que passou ali quase a 25, 27 pontos de vantagem, com menos de 30 minutos de jogo, dominando amplamente a partida. E aí o Toulon começa a reagir aos pouquinhos. O Facundo Issa faz um try ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo ele faz 2 tries, hat-trick. Reverteu a situação incômoda que ele tinha colocado a própria equipe, que acontece para qualquer um, só erra quem está lá. Mas em nenhum momento ele se abateu, só olhou para frente, não olhou para trás, foi atrás do prejuízo, correu, buscou e foi eleito o melhor da partida. Uma coisa incrível, uma superação absurda. A maioria dos seres humanos, quando começa a errar, se abate. Não é o caso de um jogador de rugby. E o Facundo Issa mostrou isso. Uma vitória espetacular do Toulon, que assusta para o jogo contra o Toulouse. O Toulouse pode ser favorito, até talvez uma análise mais profunda que eu deixarei para o próximo vídeo. Mas o Toulon joga em casa. Depois a gente tem o Leinster contra o Glasgow Warriors. Que jogo complicado, hein? O Leinster, repito, massacrou o Harlequins mais de 60 pontos a 0, mostrando uma defesa absolutamente coesa contra um ataque poderoso que é do Harlequins. Negou pontos para a equipe inglesa.
E o Glasgow Warriors passou muito bem, obrigado, sobre o Leicester Tigers, uma boa equipe inglesa que não vive lá o grande momento. Michael Cheika, o treinador, não acertou muito a mão, mas enfim, mas tem grandes jogadores como André Pollard, entre outros. Né? O fato é que não deu, não. O Glasgow Warriors voou na partida, então chega assustando o Leinster. O jogo é lá na Irlanda, então não sei se o Glasgow Warriors vai ter esse poder. Você sabe que o Glasgow Warriors é uma equipe que joga bem em casa, mas joga melhor ainda fora de casa. É um jogo interessante, viu? Eu acho que é isso. Passamos como foram os jogos das oitavas de final. Alguns destaques, jogadores incríveis e também os confrontos das quartas de final, tá bom? Mas agora eu quero ouvir tua opinião, teu ponto de vista. Vai na Martoni Rugby em qualquer das mídias sociais ou aqui no nosso canal aqui. Você assina o canal se não assinou e dá aquele like, tá bom? Que sempre ajuda muito, ok? Durante a semana eu posto vídeos com os horários de transmissões do próximo final de semana das quartas de final e também com mais detalhes os confrontos 1 a 1 desses 4 jogos tão aguardados do Europeu de Rugby. Combinado? Valeu, até a próxima!